Os desenhos animados sempre foram uma ótima opção de entretenimento desde que foram criados. Não importa se você é uma criança, um adulto ou até mesmo um idoso, você com certeza já deve ter assistido alguns desses durante a vida. Mas aquelas animações que adoramos apreciar comendo aquela pipoca, um dia estiveram apenas na mente de alguém. Nesse vídeo nós iremos conhecer um pouco sobre algumas dessas pessoas que proporcionaram mais uma opção para nos divertir. Afinal, como diz o ditado, para tudo que é criado há um criador, não é mesmo? Então bora comigo! Vamos começar falando um pouco sobre aquele que criou um dos personagens mais hilários que eu já conheci. Seu nome é Stephen Hillenburg, o criador de nada mais nada menos do que Bob Esponja. Stephen nasceu em agosto de 1961, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Atuou como biólogo marinho e, porventura, entrou no universo dos cartunistas durante sua vida. Ele basicamente fez uma junção de duas paixões que acompanhavam desde cedo, que era o oceano, com toda a vida marinha, e os desenhos que fazia desde a sua juventude. Na sua infância, o cartunista tinha o costume de levar para casa toda e qualquer criatura marinha que encontrasse na praia, o que muitos anos depois fez com que ele lembrasse disso, de forma descontraída e com certo arrependimento de ter pegado tantas, pois acabavam morrendo com o tempo. Stephen iniciou sua carreira profissional ensinando crianças sobre toda a vida marinha em um instituto, o que fez com que ele criasse sua primeira obra em quadrinhos, que viria a se transformar com o tempo na incrível série que conhecemos hoje. Foi aí que ele se matriculou no Instituto Cal Arts, com o intuito de estudar animações, onde foi aprender de fato como elas eram feitas. Inicialmente, Bob Esponja foi meio que um personagem de uma história criada por ele com o nome de Intertidal Zone, que era usada de forma educativa para ensinar sobre poças de água feitas pelas marés, mas a aparência do personagem era um tanto quanto diferente, assim como a história também, e se parecia mais com uma esponja do mar. Na criação do personagem como conhecemos, com aquele visual de uma esponja de tomar banho, o cartunista colocou alguns detalhes da sua vida na obra, tais como a aparência do Bob Esponja, com aqueles dois dentes se destacando, que faria referência ao visual do próprio Stephen na infância. A animação tem referências até mesmo da mulher dele na vida real, tendo o nome de Karen, que é o mesmo nome daquela esposa computador do Plankton. Quem diria, hein? Contudo, Bob Esponja foi exibido pela primeira vez em 1999. E é fato que a animação alcançou patamares altíssimos na TV, chegando a ser até uma das 5 séries animadas com mais tempo de exibição nos Estados Unidos. Entretanto, Stephen veio a falecer em 2018, devido a algumas complicações, mas deixou um legado grandioso por onde passou. Sua capacidade de imaginar histórias fez com que ganhasse a vida fazendo o que realmente amava. E uma coisa é fato, o que foi deixado aqui por ele com certeza será eternamente lembrado pelos fãs. Afinal, quem nunca achou no mínimo divertida aquela risada do Bob, né? Agora vamos mudar um pouco de universo, mas sem trocar a cor amarela, hein? Pois iremos falar de Matt Groening, o criador dos Simpsons. Nascido em fevereiro de 1954, Matt teve uma carreira incrível no mundo das animações. Foi responsável por criações como Futurama e também pela série Desencanto, que foi lançada na Netflix em 2018. Por aí a gente vê que o cara não brinca em serviço, né? Os Simpsons nada mais são do que uma espécie de sátira de como viveria uma família de classe média americana, o que é perfeito para que se englobasse qualquer coisa que estivesse acontecendo no mundo, incluindo até interações dos personagens com celebridades da vida real, que são encaixadas nas animações, o que deixa ainda mais legal. A ideia do desenho veio quando o produtor James Bronx quis colocar algumas animações nos intervalos do programa Tracy Ullman Show, porém o resultado que saiu foi aquele visual deles, que na minha opinião é um pouco radical, né? Mas isso se deve ao fato de que Matt entregou apenas os esboços dos personagens para a empresa, mas ao invés de arrumarem alguns detalhes, eles acabaram colocando no ar da maneira como ele havia entregado. E para aqueles que não sabiam, os nomes da família Simpson foram dados em homenagem à própria família do criador. Meg e Lisa são os nomes das suas irmãs mais novas. Homer é o nome do pai de Matt, e quanto a Marge, vem do nome de sua mãe Margaret, fazendo assim uma ligação direta com a sua família. Ele só não colocou o próprio nome no Bart, pois ficaria um tanto quanto óbvio demais. Certamente essa foi a obra de maior sucesso em toda a sua carreira, tendo até uma homenagem na calçada da fama com o próprio nome da série. Não é pra qualquer um não, hein? Para Matt, uma animação não precisa ser espetacular para que uma série seja boa, mas se você tiver bons roteiros e uma boa trilha sonora, incluindo bons personagens, você certamente vai longe.
Voltando um pouco no tempo, nós iremos agora para 1899. E não vamos citar um desenho animado dessa época, mas esse é o ano em que nasceu Walter Lantz, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio criador do personagem Pica-Pau, que é amado por muitos, incluindo eu, até os dias atuais. Walter começou na trilha das animações em um estúdio em Nova York, quando tinha 16 anos. Nessa época ele começou a trabalhar como cameraman, mas depois logo aprendeu a fazer animações. Em 1939, Walter criou o personagem Andy Panda, no qual foi um dos trabalhos mais notórios que ele havia feito até o momento. Um ano depois, já em 1940, o estúdio da Universal juntamente com ele decidiram então criar um novo personagem para as telas. Foi aí que surgiu o nosso queridíssimo Pica-Pau. Na primeira aparição dele foi naquele episódio com o Andy Panda, o que serviu como uma espécie de teste do novo personagem. E por incrível que pareça, aquele Pica-Pau meio maluco teve uma repercussão tão boa que resolveram dar um seriado próprio para ele. Um fato que talvez poucas pessoas saibam é que quem deu voz ao Pica-Pau lá nos Estados Unidos, na década de 50, foi a própria esposa do criador. Ela conta que colocou uma gravação de voz dela em meio a outras fitas que seriam selecionadas para a voz do personagem, e por coincidência ele escolheu justo a fita que ela tinha gravado. Sua esposa era uma atriz e já havia trabalhado em rádio, o que já facilitava bastante no quesito de interpretar. O desenho fez parte da infância de milhares de pessoas ao redor do mundo. E apesar de ter encerrado as atividades em 1972, Walter seguiu trabalhando com seus personagens, inclusive continuando a desenhar o Pica-Pau para os quadrinhos. Lantz faleceu aos 94 anos de idade, deixando para trás um dos personagens mais legais que nós já presenciamos na televisão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos. Talvez você já tenha se perguntado quão longe pode ir um ator para que seu personagem fique perfeito nas telas de cinema. Quem sabe você não precisa apenas de um único papel em um filme para se consagrar pelo resto da vida e ser lembrado eternamente por ele. Nesse vídeo iremos conhecer alguns dos atores que mais combinaram com seus personagens, então vem comigo! Em sexto lugar, Leonardo DiCaprio, o jovem Jack de Titanic. Quem nunca ouviu falar de uma das maiores bilheterias do cinema, hein? O filme Titanic, dirigido por James Cameron, trouxe um papel importantíssimo na carreira de Leonardo. O filme foi baseado em um caso real de um naufrágio e retrata um drama romântico vivido entre os personagens